Estamos em 2021 e a pandemia ainda não acabou. Ou seja, tem muita gente ainda fazendo aulas de dança em casa. Qual a melhor forma de aproveitar as aulas online? Porque não é só por causa da pandemia, não. O online não vai acabar. Olá, meu nome é Erika Secato, eu sou bailarina, professora e coreógrafa de dança do ventre e hoje eu vim aqui para dividir com vocês 10 dicas para que vocês tenham um ótimo aproveitamento nas aulas online. A primeira dica é: prepare o seu ambiente. Não importa se você mora numa casa grande, numa casa pequena, num apartamento, numa chácara, enfim. O local que você vai fazer essa aula deve ser um local onde você preparou para poder fazer essa atividade. Por que eu tô falando isso? Em casa a gente tem muitas distrações e é muito fácil você chegar na aula online, ligar o seu celular e começar a dançar na cozinha, no banheiro, aonde for. Mas muitas vezes quando a gente não tem essa preparação do ambiente, a gente não consegue se conectar com o momento da aula. E claro que muitas pessoas têm limitações de espaço em casa. Tem gente que mora em casa que é apenas um cômodo, né? Mas é importante que você deixe aquele cantinho da sua aula preparado para que você esteja naquele momento presente para sua aula. Não tô falando de você, nossa, pintar a parede. Se você quiser, né, até pinta, bota um espelho lá, vai ser ótimo. Mas se isso não for possível, separe um espaço melhor naquele ambiente, coloque um cheirinho gostoso que você se sinta bem naquele ambiente. Faça alguma coisa para trazer uma mudança do ambiente, do lugar onde você fica, por exemplo, sentada assistindo televisão, para o momento onde você vai se exercitar. Essa pequena ambientação é muito importante para te tirar daquele estado, tô lavando louça, tô trocando a fralda da criança aqui, comecei a dançar. Você vai para um outro ambiente, para um outro espaço. Nem que você tenha que montar e desmontar esse espaço todas as vezes que você vai fazer alguma aula de dança. A minha segunda dica é: se arrume como se você estivesse indo para a aula. Gente, não façam aula de dança de pijama. Sério. Eu sei que às vezes você tá em casa, você tá com preguiça, você tá no sofá esparramada, e aí você pode entrar no online, faltando 2 minutos, você só liga a câmera. Mas se prepare para isso. Assim como a gente falou da preparação do ambiente, é importante que você se prepare. Isso muda a sua energia, muda o seu foco e automaticamente já te traz para essa nova movimentação que você vai ter do seu dia, que não é o estar jogada no sofá, ou estar lavando louça, ou estar trabalhando. Às vezes, quando a gente se desloca para algum lugar, o tempo do trânsito que a gente pega, sendo no carro, no ônibus, enfim, é o tempo onde a gente vai se desligando do que a gente estava fazendo para entrar nessa nova atividade. E em casa, muitas vezes a gente não tem esse período, né? Você não pegou trânsito para ir fazer sua aula de dança. Às vezes você tá em casa mesmo, ou fazendo alguma coisa, ou não fazendo nada, e aí o seu corpo precisa entender, né? O seu cérebro precisa entender que você tá entrando num novo mood ali. Então é importante que você se prepare mesmo. Coloque uma roupa como se fosse a roupa que você iria mesmo sair de casa para fazer a aula. Se você quer pôr um relógio lá, que eu tô usando agora, para contar as calorias que você perde na aula, você faz essa preparação do ambiente, mas também a sua preparação mesmo. E aí eu nem tô falando de, então, nossa, eu preciso ficar diva para fazer aula. Não, não é isso, mas é só colocar o seu cérebro para entender que você saiu ali da função lavar louça, por exemplo, para a função agora, o foco é em mim, eu vou cuidar de mim, vou cuidar do meu corpo, vou prestar atenção no meu corpo. Dica 3. Se possível, peça a colaboração das pessoas que moram com você. Peça ajuda do seu marido para olhar a criança. Peça ajuda da sua irmã para não gritar no momento que você está fazendo aula. Peça encarecidamente para sua mãe não te interromper para te chamar para jantar naquele momento. Peça, gente, falar não dói. Eu sei que muitas vezes não é possível, muitas vezes, né, causa acontece. Quem é mãe, eu acho que é a situação mais difícil de ser controlada, né? Porque às vezes a criança fica lá, mãe, aí chora, aí cai, né? Mas se possível, faça isso. Porque pelo menos você tentou que naquele momento ninguém te interrompesse. Em casa a gente tem mais distrações. Numa escola de dança, às vezes a gente tem distrações também, né? Mas tá todo mundo ali na sala de aula, ou se você faz aula particular, tá todo mundo envolvido com aquela atividade que você está. Na sua casa, não. Enquanto você tá fazendo aula de dança, seu marido tá assistindo televisão, ou tá fazendo comida, ou tá cuidando da criança, e a criança tá chorando, aí sua mãe gritou, aí várias coisas acontecem que tiram o nosso foco. Então, é óbvio, a gente não vai conseguir controlar tudo isso, mas eu acho que é muito saudável a gente conseguir ter um diálogo com as pessoas dentro da nossa casa para que elas colaborem com o momento. Se a gente não conseguir isso todas as vezes, mas algumas vezes, pelo menos a pessoa ali que ia te chamar por um motivo, sei lá, banal, que ela podia te chamar depois da aula, ela já vai pensar 2 vezes antes de te chamar. Dica número 4.
Se você conseguir, se conecte com uma tela que seja maior do que a tela do seu celular. Quase todo mundo tem notebook aqui, é que às vezes o notebook é aquele que tá meio velho, tá pifando, enfim, mas é muito bom, muito melhor se você conseguir enxergar a imagem da sua professora numa tela maior do que a do celular. Às vezes tem algumas alunas minhas que fazem aula pelo celular e o celular fica num posicionamento para que eu também possa enxergá-las. Mas aí elas vão longe para que eu consiga enxergá-las e elas ficam assim, ó, para tentar enxergar o que eu tô fazendo. Então, se você puder fazer uma aula ou no notebook, ou melhor ainda, sincronizar a tela com uma televisão, é melhor ainda. Gente, tô falando aqui o que seria o ideal dos mundos, né? Mas se é possível isso pra você, ou se você não tinha pensado nisso, pensa nisso. Porque a tela do notebook pode não ser lá muito grande, mas já é melhor do que você ficar vendo a sua professora bem pequenininha no celular, tá? Então isso ajuda demais pra sua compreensão. Dica número 5. Parece óbvio, mas a dica é: faça a aula. Faça a aula. É aula de dança. Tirando quando for aula teórica, ou se você está com alguma limitação, alguma dor que você não possa fazer a aula, não adianta você ficar assistindo o que a sua professora está fazendo. Você precisa colocar no seu corpo. No online, gente, tem acontecido questões que no presencial não acontece. Por exemplo, pessoas jantando enquanto a professora está dando aula, pessoas tricotando, enfim, coisas que no ao vivo você não faria. Pessoas mexendo no celular, resolvendo BOs de reuniões no WhatsApp, que tudo bem, se for um caso urgente, beleza, mas aí você avisa a sua professora e resolve ou não entra na aula naquele dia. Uma vez a Aisha Almé falou numa aula online: gente, isso aqui não é um show, é uma aula, então liguem a câmera e façam. A gente vai falar sobre esse liga a câmera aí depois. Mas é importante que você execute a movimentação, né? Não adianta só você ficar assistindo lá. Se você tiver alguma questão que você não puder fazer a aula naquele dia por alguma questão corporal, dor, enfim, avise a sua professora e peça a permissão dela para que você possa só assistir. Mas de forma geral, a gente está fazendo uma aula de dança. Então, se a aula não é teórica, você precisa se movimentar. Isso é sobre ter respeito também com a sua professora, mas principalmente sobre você, de fato, aprender aquilo que está sendo passado na aula. Eu tô falando aqui, gente, de aulas que são ao vivo, né? Que são feitas em tempo real, ou pelo Zoom, ou pelo Google Meeting, enfim, por algum desses aplicativos aí que a gente tem usado bastante. A dica número 6 é: ligue a sua câmera e desligue o seu microfone caso a sua aula seja em grupo. Ligue a sua câmera para todo mundo, né? Gente, não dá para você fazer uma aula de dança com a câmera desligada, a não ser que você tenha um problema no seu computador. Se o seu computador tá dando pau, enfim, não tá funcionando a internet, você avisa a sua professora e desliga a câmera. Mas de forma geral, a ideia da aula é uma troca. Então a professora também precisa ver você, precisa te corrigir, precisa apontar as coisas que estão sendo legais ou que você precisa ajustar na sua postura, por exemplo. Então, assim, façam a aula com a câmera ligada. Primeiro porque pra gente que tá dando aula, gente, eu vou falar uma coisa muito real aqui. É muito ruim quando a aula é ao vivo e o aluno está com a câmera desligada. A gente não sabe o que o aluno está fazendo. A gente não sabe se você está fazendo a aula, se você está jantando enquanto faz a aula, se você está com alguma dúvida, se você está fazendo o movimento errado, se você está lá completamente com a postura errada e está se machucando. Então, para nós, professores, é muito importante, mas para vocês também. Porque se vocês têm a oportunidade de poder ter o apontamento e a correção do seu professor, é assim que você vai crescer. Não é só uma questão do professor controlar se você está de fato fazendo aula ou não. Não tem a ver com isso. É sobre o seu aprendizado. E nós, como professores na situação do online, a gente também está numa posição que tem que ter um cuidado dobrado no que a gente vai passar e como a gente vai corrigir. Porque a gente não tá ali, a gente não pode pegar em vocês. Sobre o microfone, nas aulas em grupo, é interessante que você deixe o microfone desligado. E se sua aula particular tiver muita interferência de criança, cachorro e tudo mais também. Porque primeiro que isso tira o foco do professor, distrai o professor. Se eu tô lá falando, e tem uma criança chorando, tem um cachorro latindo, tem uma música tocando de fundo. Isso tira a nossa concentração do professor e das outras pessoas que estão na sala também. E tem uma outra coisa também, que pelo menos eu utilizo o Zoom, né? Isso não quer dizer que vocês não vão poder interagir na aula, né? Apenas no momento da explicação e que vocês estiverem executando a coreografia, a sequência ou a movimentação, deixa no mudo para que não tenha distrações do professor e nem das outras pessoas. Porque já basta você, que se tiver com barulhos em volta, pode ser que esteja se distraindo também. Dica número 7. Fixe a tela da sua professora ou, no máximo, a sua tela dividida com a dela.
Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, se a gente deixa naquele modo galeria, a gente começa a ver todas as pessoas fazendo, e aí, além da gente se distrair, porque é normal do ser humano ficar olhando o que o outro tá fazendo aqui, ó, né? Porque quando a gente tá na aula presencial, vocês dão umas rabichadas de olho aqui no espelho, né? Tô ligada que isso acontece. Além disso, muitas vezes, o som chega muito diferente para cada pessoa e tem os delays da imagem. Então, o que acontece? Você tá lá super concentrada fazendo uma sequência. Aí, sei lá, às vezes você nem tá preocupada em olhar a sua amiga, mas você olhou, porque a tela tá lá dividida com todo mundo. Tá cada um fazendo um braço num tempo. A professora num tempo, você em outro, suas 3 amigas em outro, tá uma doideira. E aí você se desconcentra, porque o que você tá vendo não é exatamente ao mesmo tempo que sua amiga tá vendo, e o que você tá vendo da sua amiga não é exatamente ao mesmo tempo que ela tá executando, e isso dá um nó na nossa cabeça. Então faz isso, gente, deixa a tela da sua professora maior, e caso você queira se ver, né, coloque a sua tela, mas não deixa no modo galeria quando você tá fazendo aula, porque isso é 2 pra gente se distrair. Número 8. Essa dica não é só para online, né, gente? Se você tiver dúvidas, pergunte. Não é porque o seu microfone está multado, está no mudo, que você não pode tirar as suas dúvidas. Tome cuidado para não interromper o seu professor. Aquele esquema de educação, né, gente? Que aí não tem nem a ver com aula online ou não. Mas não esqueça que, principalmente no online, gente, vocês não podem ficar com muitas dúvidas de movimento ou de postura, enfim. Vocês estão lá sozinhos. Apesar da professora estar te vendo, né? Ela não tá te vendo tão de perto assim. Então, às vezes, você tá executando alguma coisa, mas você tem dúvida em relação ao posicionamento do pé, você tem dúvida em relação ao posicionamento do joelho, enfim, ou a própria execução do movimento, nem em relação à postura, pergunte para que você, sozinha, consiga executar de forma melhor. Dica número 9. Qualquer dor e desconforto deve ser comunicado à sua professora. Principalmente no online, no presencial também, mas principalmente no online. Por conta desse mesmo motivo da dica anterior. Nós, professores, conseguimos ver vocês. E, gente, o online está arrasando. Vou dizer, que eu não esperava que eu fosse me adaptar tão bem nas aulas pelo Zoom e que eu fosse ter ótimos resultados, né? Eu tenho alunas que nunca dançaram, que estão começando a dançar e estão aprendendo inteiramente pelo online. E tá dando certo. Só que a gente não tá tão perto de vocês. Então, se você sentir alguma dor, não insista no movimento que te causa aquela dor, sem falar com a sua professora e ela conseguir olhar um pouco mais focada para você, se for numa aula em grupo, para ver o que você está fazendo de errado de repente, tá? E atenção às limitações do seu próprio corpo. Se você já sabe que você tem hérnia, se você tem alguma questão no joelho, na articulação do quadril, tendinite, enfim, qualquer coisa, a dor, ela é um sinônimo de limite do seu corpo. Então, se você sente aquela dor naquele ponto onde você já tem uma questão, talvez você tenha que dar um passinho para trás ali. Mas sempre comunique a sua professora porque ela vai te orientar. E a dica número 10. Se possível, quando acabar a aula e durante os seus treinos na semana, Eu sei que vocês treinam horrores, independente daquela 1 hora de aula. faça um vídeo seu executando aquela movimentação da aula. Não para você mandar para sua professora, a não ser que ela peça. Se ela pedir, arrasou, aproveita o feedback dela. Mas se ela não pedir, filma para que você consiga ver a sua execução, com aquela lembrança da visualização que você tem da sua professora e tente entender no seu corpo o que você tá fazendo de certo, o que de repente tá estranho, às vezes você não consegue identificar o que, mas você sente que tá estranho. Faça essa conexão com o visual, com o que vocês estão vendo nesse vídeo e também com a sensação corporal. Gente, é importante que a gente pense a dança. Pense a dança, não só sinta, sentir é importantíssimo, mas pense a dança, porque a gente está lidando com o nosso corpo e para a gente conseguir ter controle dessa movimentação, a gente precisa entender as coisas que estão acontecendo aqui com a gente. Então, essa parte de se filmar é bem importante. Tem muita gente que não gosta, eu odeio me ver em vídeo e tal. Se você não tiver um problema muito sério com isso, faça isso porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu tenho vários relatos de alunas minhas que não tinham costume de se filmar e aí próximo de espetáculo ou mesmo nessa onda aí das aulas online estão começando a se filmar e aí elas conseguem melhorar a movimentação delas porque elas viram o que elas estavam fazendo, elas conseguem entender o que estava de errado. Então essa é uma ótima dica. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas 10 dicas. Aproveitem as aulas online, gente. Você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Isso é muito bom. Tem uma facilidade maravilhosa nisso tudo. Se você tiver alguma sugestão de temas para vídeos, coloque aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Todas as segundas-feiras, às 22 horas, eu tô aqui com um vídeo novo sobre dança do ventre para vocês. Um beijo e até semana que vem.